esse é o Botafogo que a gente espera. Aquele que vai enfrentar um adversário mais frágil e vai bater, e vai ganhar, e vai sobreviver na Libertadores da América. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal para repercutir essa importantíssima vitória do Botafogo contra o Universitário do Peru. Uma vitória com pouquíssimos riscos sofridos e que, com o desenrolar do jogo, parecia que o Botafogo ia fazer um gol a qualquer momento e que ia vencer a partida. Isso se confirmou com os gols do segundo tempo. Vamos analisar um pouquinho aqui dessa vitória. O Botafogo teve alguns desafios durante o jogo, mas desafios que, de repente, ele acabou tendo que enfrentar por circunstâncias não do adversário. Principalmente no começo da partida, a lesão do Tiquinho. Isso gera uma certa ansiedade no torcedor, porque ele é o principal jogador do time ao lado do Luiz Henrique, que a gente está vendo aqui na foto, que fez um golaço. E quando entra o Eduardo, que não vive uma super temporada, o Botafogo perde aquele cara que não era só e não tem sido só o fazedor de gols, tem sido também o cara do passe final, o articulador de jogadas, porque o Tiquinho sai muito bem da área e até num lance que ele estava voltando para ajudar na marcação, que ele acaba se machucando, né? Mas o Botafogo correu pouquíssimos riscos. Essa que é a grande verdade. A vitória é muito importante. O Botafogo agora fica com 3 pontos, depois de ter perdido as 2 primeiras rodadas. Vai receber a LDU no começo de maio, com uma vitória em casa contra a LDU, que é fundamental e absolutamente necessária para que o time continue com essa busca para uma vaga na fase mata-mata. O Botafogo vai ultrapassar a LDU na tabela de classificação e enfrentar o Universitário fora de casa não parece que é um grande drama, pelo nível que o Universitário mostrou no jogo de hoje no estádio Newton Santos. Botafogo, então, dá um passo importante, eu diria, rumo à sua classificação, à próxima fase. O que estava dramático já não é tão dramático e passa a ser até num horizonte positivo, assim que eu encaro o horizonte do Botafogo na Libertadores, até porque o trabalho começa a ser desenvolvido. Também acho que é cedo para cravar que o trabalho do Arthur Jorge é espetacular, mas o Botafogo fez 8 gols em 2 jogos, né? Contra 2 adversários mais fracos, o Botafogo não deu qualquer chance do adversário vencer. O Botafogo, que ainda tem, na minha opinião, problemas para formar a sua zaga ideal, hoje não teve questões porque o adversário atacou e ataca muito pouco. O Botafogo ele teve 80%, né? Vamos até confirmar o número aqui, mas 79% de posse de bola no primeiro tempo, finalizando 8 vezes. O adversário até finalizou mais de fora, uma bola ou outra, mas sem tanto perigo. Novidade o John no gol. Acho que o momento é mais para testar e manter o John do que dar tempo e vaga para o Gatito. Eu gosto muito do John, um goleiro que já foi vice-campeão da Libertadores, inclusive, um goleiro de nível. O Botafogo, acho também o Gatito um goleiro de nível, mas oscilou um pouquinho na temporada. Então, hora do John assumir essa titularidade na Libertadores. O Botafogo não teve qualquer risco no jogo. Essa foi a sensação que eu tive. No primeiro tempo, é lógico que todo jogo ele é duro até você abrir 1-0. E o Botafogo criou, construiu para fazer o seu primeiro gol com o Júnior Santos, estava ali milímetros adiantado. E continuou tentando, por mais que não tenha criado assim grandíssimas chances no primeiro tempo. Mas estava sempre muito mais próximo do gol do que o seu adversário. Esse é um sintoma de que o time estava melhor em campo, obviamente. E aí começa o segundo tempo. Quando você faz um gol logo de cara, você ganha uma tranquilidade maior, né? O Tiquinho sair, como eu falei, prejudica demais, porque é um cara que dá muito peso pro ataque e dá muita presença. Só que com a saída dele, você entra com o Eduardo, espeta ainda mais o Júnior Santos, que continua tendo muita mobilidade, continua saindo de um lado, caindo do outro, indo por dentro. E aí você tem no Savarino um cara que é muito arisco, né? Muito driblador, bom de bola pra caramba, que participa também muito do jogo, né? A gente pode confirmar que os toques que ele deu na bola, 45 toques na bola. O Júnior Santos, para exemplificar, deu 44, né? Então, muito participativos. E o Luiz Henrique é um jogador de desequilíbrio. O Luiz Henrique deu 41 toques na bola e quando ele toca, quando ele recebe, ele tem o drible para um lado, tem o drible para o fundo, tem a jogada individual e fez um gol espetacular, né? De muita categoria, de muito talento para dar ali a tranquilidade para o time do Botafogo. Mas destacando que hoje foi um time que domina o meio de campo, boa partida do Marlon Freitas, o Gregory não teve assim tanto trabalho na hora de destruir, pôde sair um pouquinho mais. O próprio Damian Soares, né? Até a gente vê aqui na nota
do SofaScore foi uma notaça, né? Porque é um cara que tem muita força no apoio, tem muito. Eu gosto dele. Ele é um cara mais forte do que técnico, tá? Mas ele é bom jogador, ele sabe. É um lateral, né? O cara que sabe marcar e sabe jogar. Então, sabe, assim, muito bem exercer a função que é necessária. E aí, o Botafogo depois, né? Já no intervalo aí, vale lembrar, né? O Alexander Barbosa entrou no lugar do Bastos. A defesa do Botafogo, ela não sofreu muito no primeiro tempo, mais numa bola ou outra rebatida que permitiu finalizações de fora do que necessariamente ficar exposta. Acho que foi uma mexida, assim, projetando que o Botafogo ia ficar mais espetado, mais avançado e botar um cara de velocidade na defesa para tentar segurar eventuais contra-ataques. Mas como eu falei, o gol cedo do Eduardo, ele permitiu que o Botafogo saboreasse, talvez seja um termo muito forte, mas permitiu que o Botafogo, assim, tivesse o resultado que ele merecia. E aí você, com essa tranquilidade, faz o segundo. O Luiz Henrique, o Botafogo tinha perdido já oportunidades antes, e o Luiz Henrique, ele faz um gol que é um gol que deixa o torcedor com aquele sorriso do deboche, né? Que a bola vem pra ele, ele fica de cara pro goleiro, aí faz o que quer com o goleirão, mete 2-0 e ali acabou o jogo. Ali já não tinha qualquer dúvida que o Botafogo ia vencer a partida, o Universitário não tinha forças para reverter a situação. Tanto é que quando entram Tietê e Romero, a sensação que eu tive, que era muito mais também para ganhar ainda mais entrosamento desses caras com os outros jogadores. De repente, como diz o Mestre Júnior, torcer a faca, mas não teve tanto ímpeto assim depois que entraram Tietê e Oscar Romero. O jogo estava muito fácil, muito controlado e o Botafogo passou a ter, assim, só a bola, sem que o time adversário chegasse. A gente olhar aqui a posse do segundo tempo, 63-37, mas a sensação que essa posse do Universitário não gerava qualquer perigo, né? E aí, quando vai para a bola final do jogo, o Eduardo faz mais um, agora com o passe do Matheus Ponte. Foi um lance meio estranho, né? Bicão para cá, um chutão pro alto de lá, outro chutão, e de repente caiu. Isso um pouquinho antes, o Júnior Santos tinha dado chapéus em sequência. O torcedor estava vivendo uma grande noite de festa no Newton Santos, fez grande mosaico e tudo mais. Faz o terceiro gol, o Eduardo. E aí, sendo bem sincero, o gol do Olivares, cara, eu já tava até mais preparando o vídeo do que qualquer outra coisa. Sai o gol do Botafogo, na saída de bola basicamente sai o gol do Universitário, mas ali poderia ter passado sem essa o Botafogo? Poderia, mas desculpa, não muda em absolutamente nada a análise do jogo. Na minha opinião, a grande sacada do Botafogo foi ter feito um jogo seguro, sem riscos na defesa e que, assim, se não tivesse feito gol no começo do segundo tempo, poderia, lógico, ali o ambiente ficar carregado, os jogadores sentirem um pouquinho ali na hora de botar essa bola para dentro do gol, mas de qualquer maneira não foi isso que aconteceu. O importante para o Botafogo era essa vitória, que deixa o time vivo na Libertadores da América, mais do que vivo, confiante que o trabalho agora está engrenando, que pode ser um time à altura das qualidades individuais que tem, porque eu repito, não são tantos times no futebol brasileiro que tem Savarino, Luiz Henrique, Tiquinho Soares, o próprio Júnior Santos. A ver qual vai ser a gravidade da lesão do Júnior Santos. Se não tiver o Júnior lá na frente, o Botafogo fica órfão desse cara do refino, porque se você tiver o Júnior Santos jogando nessa função, ele não é o cara da amaciada, não é o cara que coloca os outros para jogar, ele é um cara rompedor, que bate com as duas pernas, que vai finalizar a jogada. Então, pode, lógico, o Eduardo voltar a crescer, voltar a jogar o futebol que já jogou um dia com a camisa do Botafogo, e aí você acaba compensando um pouquinho a saída do Tiquinho com um cara que é mais articulador e que tem o passe mais achada e seria dentro desse time do Botafogo, na ausência do Tiquinho, o cara que mais tem essa característica. E, sem dúvida nenhuma, o torcedor do Botafogo agora pode ficar aliviado, acho que é o primeiro
primeiro sentimento é de alívio de estar vivo ainda na Libertadores, o segundo sentimento é de esperança de que o time vai passar a fase mata-mata. Quero saber o que você achou da vitória do Botafogo, se você discordou de muito do que eu falei, se você concordou, enfim. Não só, falando ainda das qualidades individuais do Botafogo, eu gosto muito do Tietê, do Oscar Romero, o próprio Matheus Ponte que saiu do Matheus Ponte que saiu do banco, é bom jogador. Enfim, tem caras também, características mais defensivas, como o próprio Danilo Barbosa. Tem bons jogadores. Tem o Marçal, que não jogou hoje. Tem o próprio Rafael, que também ficou machucado. Opções o Botafogo tem para fazer um time competitivo, um grupo competitivo. Acho que ainda falta um zagueiro, mas de qualquer maneira, para esse tipo de confronto, para esse nível de adversário, não vai fazer muita diferença não. Beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima.